Olá, me chamo Otávio Souza, agradeço pelo espaço. Sou natural de Paulo Afonso, na Bahia, mas cresci a minha vida inteira aqui em Petrolândia. Venho de uma família de mulheres muito habilidosas. No centro delas, a matriarca, minha avó, que se chamava Gersina. E desde a minha infância, né, lá pelos 8 anos de idade, ao ver ela trabalhar, lidar com tecido e as linhas, essa vontade, esse querer de fazer também foi despertado em mim. E aí nos intervalos do almoço, onde ela saía para ir preparar o almoço, eu começava a, como a gente chama aqui, malinar na máquina, a mexer, a perguntar como era que se enchia uma bobina, e com isso eu aprendi a costurar. E sempre ali perto dela, como uma grande professora, existiam as trocas, e nessas trocas ela me perguntava o que combinava com o que, e posteriormente a minha vontade em conhecer mais sobre a área da costura e da moda se despertou em mim. Eu acompanhei as revistas do país, revistas estrangeiras. Lá na frente eu fiz um curso de visual merchandising pela Emoda em São Paulo, e hoje eu trabalho com design de uma forma geral, mas mais especificamente com design de moda. Também trabalho como produtor cultural, né? E o projeto chega nas nossas mãos a partir do livro de Paula Rubens, né, O Jatobá que Virou Mar. Eu acompanhei todo o processo, onde ela começou a fazer o texto, encontrou quem fosse fazer a ilustração, e assim, não tem como não se apaixonar. É a história da nossa cidade, a qual ela se reflete também dentro da minha família, porque são integrantes dessa história, dessa vinda da antiga cidade para esta cidade, né? O meu avô era militante do sindicato, junto com meu padrinho, com meu pai. Então, assim, a história é algo que ainda foi acessível a mim. E aí, com as leis de incentivo da PNAB, né? Eu disse, vamos lançar um projeto. Convidei a minha amiga para entrar nessa ideia, e ela abraçou a ideia, e juntos a gente se inscreveu. Ela também muito apaixonada pela moda, pelo ato de costurar, e juntos a gente começou a sonhar junto. Então, vamos fazer primeiro veio a ideia de se fazer um tapete, mas tapete não é roupa. Então vamos fazer uma saia para contar a história da nossa cidade, de toda essa trajetória, essa transição, essa grande cheia. E aí ela abraçou a ideia, né? Escrevemos o projeto foi aprovado, e hoje estamos aqui contando a materialização desse projeto, desse sonho, né, nosso, em levar para o mundo a história do nosso município, que muitas vezes até as pessoas do próprio local não sabem de toda a história, que a nossa cidade teve 3 nomes, que tudo se originou através do pé de jatobá, através dos vaqueiros que ali colocavam seu gado para pastar, né, e beber água no bebedouro, que se chamava bebedouro de Jatobá. Posteriormente, pela questão da cachoeira de Itaparica, veio a se chamar Itaparica. Depois, pelo feito do cais e da ferrovia, veio a se chamar Petrolândia, em homenagem ao último imperador Dom Pedro II. Então, poder contar essa história através da moda, que é algo para mim encantador. O ato de vestir é algo encantador, né? E criar também, porque eu tanto crio a indumentária como acessórios, bolsas. É uma felicidade muito grande saber dessa nossa contribuição artística para que a nossa história possa chegar cada vez mais em fronteiras mais distantes, a lugares mais distantes. Me chamo Paula Rejane, para os clientes e amigos mais distantes, Paula, para o pessoal de casa, Rejane. Por isso o nome do ateliê é Ateliê Reveste, de Rejane Veste, então uma junção que eu fiz. Sou baiana, natural de Remanso, na Bahia, mas não nasci em Remanso, também não conheço Remanso, é só no Registro. Nasci numa ilha mais isolada,
a mais ou menos 6 horas da cidade, chamada Catinga do Imbu, onde fiquei até os 8 anos de idade. Lá era ilha mesmo, então não tinha escola, não tinha mercado, não tinha nada. Acampamento de pescadores, que meu pai é pescador. De lá a gente veio para Petrolândia junto com as águas em 89 e nos instalamos aqui. Fiquei aqui toda a minha adolescência até os 16 anos, quando decidi estudar e fui para Paraíba, para João Pessoa. Fui morar com minha tia e lá eu terminei o ensino médio, que eu comecei aqui, e fiz universidade. Sou bacharel em secretariado executivo bilíngue pela UFPB. Então, foi um período muito bom que eu tive na Paraíba. Acabei casando, tenho uma filha de 3 anos, tenho uma filha de 15 anos. Quando ela tinha 3 anos, eu me divorciei e retornei para Petrolândia. Retornei em 2014, estou até agora. Quando cheguei aqui, na minha área de atuação, não encontrei emprego, nada parecido. E também o processo de divórcio não é uma coisa muito agradável, a gente fica um pouco abalado. Então, o que eu tinha, fui para a feira com o papai. Passei ainda 2 anos trabalhando em feira livre, que meu pai, nessa época, vendia peixe em Alagoas, em Olho d'Água das Flores, Olho d'Água do Casado, e era normalmente da sexta-feira até a terça-feira, eram dias de feira, passava esse tempo todo fora. Quando cheguei também entrei na Associação Café com Arte, com o Fafá, passei 2 anos sendo secretária, voluntária pela associação. Depois saí da associação e abri meu ateliê, porque desde criança que eu costuro, mas nunca levei a profissão assim a sério. Eu tinha como um hobby, como uma coisa que eu sempre gostei de fazer, fazia com muito gosto, mas não queria que fosse profissão. Vai perguntar porque eu não sei, mas eu não queria ser costureira. Então eu queria mais para a área administrativa. Nunca deixei de costurar. Para onde eu ia sempre tive uma máquina. Não costurava para o pessoal, costurava para mim. Então todas as minhas roupas na época da universidade eu fazia tudo. Para algumas pessoas eu fazia, mas não para todo mundo. Mas quando retomei a Petrolândia, algumas amigas, para quem eu costurava na época da adolescência, lembravam e diziam: ah, você voltou, então você vai costurar. Eu dizia: vou não, não vou de jeito nenhum. Mas enfim, nessa brincadeira de vai e não vai, eu comecei a fazer algumas coisas para algumas colegas, mas sempre deixando meu currículo como secretária em outros cantos, para firmas, alguma coisa que eu não queria ficar aqui. Eu não voltei assim de tão bom grado. Mas a alma chama, os pais também, já que meus pais são daqui, e fui ficando. Chegou a época que em um ano eu não tinha mais como trabalhar em casa, na casa da minha mãe. Não cabia os clientes, não cabia o material, não tinha conforto. Eu disse: já que eu vou ficar nessa profissão, eu não quero ficar só passando assim, mais ou menos, só empurrando com a barriga. Então, decidi pedir a meu pai um espaço, já que ele tinha algumas casas de aluguel, um espaço em alguma das casas para fazer um ateliê. Eu não pensei em um ateliê grande, não. Eu queria um espaço que coubesse uma máquina, foi o que eu pedi a ele, tipo um box. Papai viu minha empolgação, mais do que eu pedi um espaço de mais ou menos uns 3 metros quadrados, e ele fez um espaço bem maior do que eu esperava. Ali tem o que? São 6 por 8, que é o ateliê embaixo, a loja de baixo que eu abri. Quando ele fez o espaço que eu vim ocupar, eu coloquei minha máquina, que estava caindo os pedaços, porque era uma máquina de amor, não era uma máquina para trabalho, pesada. E peguei a mesa da cozinha de mãe, uma cadeira dessas de madeira, que quando eu sentava estava um beliscão, e abri esse ateliê assim com a cara e a coragem. O povo passava, olhava e ria. Eu fiquei assim, eu nunca fui muito assim de me sentir ofendida, mas olha, porque estão aí. Na época eu não entendi, hoje eu lembro estou vendo. Era a mesa da cozinha de mãe, essa de mármore, né? Essa da tampa de mármore, uma cadeira muito feia, minha máquina pelada em cima, que é essa máquina doméstica, e eu. Então não era assim uma coisa que alguém acreditasse. A minha primeira cliente foi Sueli, que hoje que é a mãe de Iveson, que hoje tem a escola de balé, né? A minha primeira cliente foi ela, amo ela. Ela que acreditou, entrou, isso aqui é uma costureira? Eu disse: eu quero fazer uma roupa. No segundo dia que eu abri, eu abri e encheu meu coração de alegria, porque eu passei mais ou menos um ano sendo ignorada, com uma porta aberta, e o povo passava, olhava e tem aí. Consegui trabalhar como?
Alagoas. Eu trabalhava, eu ia para a feira com o papai e os meus clientes eram todos de Alagoas. Então, eu trazia roupa de lá, fazia aqui e levava de novo para a feira. Isso se tornou muito cansativo e muito difícil. Aí, então, eu decidi parar. Ou eu fico aqui ou eu fico lá. Eu não aguento ir para a feira, porque eu não sou uma pessoa de muita disposição no sol. E o sol, quando fico no sol, começa a me coçar a pele. Aí eu disse, papai, eu estou gastando muito com protetor solar para poder conseguir ficar na feira, não vale a pena. Eu disse, então não vou nem para a feira. E foi quando eu saí da associação, vou ficar só no ateliê. E fiquei no ateliê. De repente começou a melhorar de cliente, de tudo, aumentou a demanda. Mas minha máquina não quis me ajudar, começou a desmontar. E o que eu fazia de manhã eu tinha que desmanchar de noite porque o ponto ficava feio. Eu comecei a ficar deprimida porque você quer entregar qualidade e não dava. E nesses espaços eu também estava me qualificando, fazendo curso online, curso virtual, tudo que tinha da área de costura. Eu disse, eu vou querer atender o público, eu quero ser profissional em tudo. Fiz muito curso online, muito. Consegui comprar minhas máquinas já no segundo ano do ateliê. Perguntei a meu pai, porque assim lá em casa a gente tem esse costume de consultar a família. Eu disse, papai, se eu comprar a máquina, não conseguir pagar, o senhor me ajuda. Porque eu ganhava muito pouco nessa época. Para quem tem noção assim do que foi o ateliê, eu ganhava em torno de R$100 por mês. Minha gente, R$100 em 2016 era muito pouco. Então você imagina um mês, você trabalhar o mês inteiro e não ter cliente, não ter demanda, e R$100 você só tava para pagar a luz. E eu tinha feito, quando eu estava na associação, eu tinha feito um empréstimo desses, de fomento, de R$2.000, para poder fomentar justamente. Foi onde eu comecei e terminou o restante da reforma do ateliê. Mas isso era um ateliê liso, era só um quadrado, um box, sem nada, só rebocado. Até a pintura não era tinta mesmo, era só o cal, né? Então, para fazer isso foi muito sofrido. Com esse empréstimo eu fiz isso e tinha que pagar o empréstimo, tinha que dar alguns plantões na associação, tinha que ir para a feira e trazer os clientes de Alagoas para cá. Depois desse pedaço todinho, que quando comprei as máquinas já foi outra parte. Aí as máquinas já seria uma nova dívida, que eu tinha acabado de pagar uma, seria outra. Isso tudo ganhando sem remuneração, né? Eu estava montando o meu trabalho. Comprei as máquinas, na época deu 6 mil e pouco. Tipo, uma fortuna que eu dizia, meu Deus, será que eu vou pagar? Mas comprei na sorte, pedindo a Deus. Moura, do ateliê Adonai, foi quem me levou para Arco Verde para comprar as máquinas. Ele disse, eu lhe dou uma carona, me levou, me deixou na loja lá. Cheguei lá, maravilhosa, tentava numa promoção que tinha caído o IPI, que máquina é igual carro, quando cai o IPI, elas baixam o preço. Então eu ia para comprar 2, comprei 3. Na sorte, me empolguei e comprei. O cartão disse que podia, eu comprei. Fui lá, comprei. Voltando, eu não tinha dinheiro para trazer, porque elas vieram como eu comprei em Caruaru, elas vinham até Arco Verde. Aí elas ficaram em Arco Verde, lá na casa da família de Moura, que por acaso é meu cunhado, meu compadre, ele e a esposa. Deixamos lá e arrumei um carro para trazer de lá para Petrolândia. Quando trouxe, que chegou aqui, outro problema, montar as máquinas. Porque essas máquinas, essas industriais, ela tem óleo, ela tem uma montagem, eu não sabia montar. Aí fui atrás de uma pessoa para montar. E todo mês eu montei uma por mês, porque também era caro. Foi caro para trazer, caro para montar. E da onde eu conseguia esse dinheiro só Jesus. Mas quando foi montando, a demanda de costura e o meu trabalho foi ficando mais rápido. Então, assim, eu dei um bug, assim, dei uma guinada no ateliê. E foi aí quando eu pensei que eu ia ficar bem, veio a pandemia. Aí fecha tudo. Aí eu tinha acabado de pagar a máquina, graças a Deus. Quando paguei a máquina, que eu achei que eu teria como me pagar, a pandemia veio, fechou tudo. E fecha a loja, porque eu tenho CNPJ, então a loja não poderia ficar aberta. E era ponto comercial. Baixo as portas e fico em casa fazendo máscara. No início passei ainda um mês sem fazer, fui estudar, fiz pelo Sebrae todos os cursos de higienização, de como trabalhar com máscara, qual tipo de máscara protege, que eu não acreditava que protegia. Aí só comecei a fazer quando realmente não teve mais jeito, os clientes também pedindo, e depois que foi liberado para fazer a máscara de tecido, aí consegui um modelo que eu gostei, que cobria bem, que eu testei em casa, mesmo sem acreditar tanto, mas comecei a fazer e foi um boom. Tipo, eu doei muitas máscaras, eu fiz para doação para o hospital, na época no início que não tinha onde comprar, fiz para o hospital, fiz
fiz para algumas coisas que pediram, e depois que eu doei bastante, foi que eu comecei a vender as que eu tinha feito, e aí comecei a colocar a etiqueta do ateliê. Aí quando o pessoal via, dizia, aquela máscara que tem a etiquetinha, umas tinham a etiqueta do ateliê, outras tinham a etiquetinha do Brasil, que foi a única forma que eu achei de me diferenciar. Então, nessa época de pandemia, eu tive mais divulgação do que em qualquer outro tempo, porque todo mundo queria a máscara que tinha etiquetinha, era a minha. Deu muito certo, fiquei em casa, mas não parei de trabalhar nem um minuto, e deu uma alegria, porque nesse período, estando em casa, eu consegui terminar minha casa, porque eu não parei de trabalhar em cursos, em tudo que eu pude fazer nesse período de não tanto contato com os outros, eu fiz, trabalhei muito e terminei minha casa. Depois disso, retornei para o ateliê e as demandas foram muito boas, tanto que eu não consegui dar conta em algum período, e eu acho que ano atrasado eu machuquei a mão, estava fazendo um curso presencial de costura na associação, que veio para cá, e tudo que tem costura eu quero fazer, não me importa se é menos, mais, eu quero fazer. Tive uma professora excelente, Cristina. Fiz o curso, mas acabei machucando a mão no final do curso. Passei mais ou menos uns 3 meses usando tala, sem conseguir costurar. Fiquei triste, me descabelei, eu digo, o que é que eu vou fazer, vou enlouquecer. Decidi subir o ateliê para o primeiro andar, que é onde eu moro. Eu digo, não, eu vou parar, vou guardar a máquina, mas eu não vendo, não empresto, que é minha, fazendo já diminuir a demanda, continuei sentindo dores nas mãos, e então eu vou parar. Parei, ainda consegui tirar mais ou menos uns 3 meses sem costurar. Aí coloquei aqui em cima, mas quem é costureiro, quem mexe com artesanato não consegue ficar quieto. Nesse período, os clientes, eu disse, não estou fazendo, coloquei anúncios no Instagram, no blog, tudo que é canto que eu pude, avisei, não estou costurando. Uns 3 meses depois, eu já estava em tempo de enlouquecer. Aí comecei fazendo pequenas coisas, mas sem avisar. Só aqueles que chegavam meio desavisados, mas não costurando, só conceito. Passei mais ou menos um ano só com conceito. Aí não senti mais nada, Deus é bom, não fiz tratamento nenhum, mas eu acho que era só o esforço que eu tive muito. Então descansou, eu comecei a pegar algumas costuras e retomei a costura. Só que dessa vez, assim, com um pouco mais de cautela. Um horário marcado, me dando pausa se eu sentir qualquer dor, não costuro, porque eu fico com medo de ter outra crise tão demorada quanto essa. E comecei a ver projetos, porque um projeto, quando a gente se aplica a ele, você vai ter um pouco mais de tempo. Então fui estudar, nesse período que eu não estava costurando, que eu preenchi meu tempo inteiro com a costura, comecei a estudar projetos. Aí foi quando veio o projeto da Aldi Blanc, que eu entrei por acaso, entrei de gaiato no navio, porque Fafá, na época dela, estava morando aqui embaixo, o vizinho ateliê. As Paula, escreve. Eu digo, eu não vou escrever não. A mulher, não acredito não, que tu não vai escrever. Ela me incentivou a escrever, e eu escrevi o projeto, achando que não ia passar e que não fui com interesse, mas assim, passou. Aí quando passou, de pronto, o projeto passou, que eu escrevi mais por conta das meninas da associação, que eu coloquei mais 2 comigo. Então, eu digo, eu vou escrever, mas assim, por conta e fé de vocês, eu não estou acreditando. Passou, a gente fez o projeto, apresentou, foi muito bem visto, que foi a igreja que a gente fez até parecida com essa, a igreja do São Francisco, nas bolsas, aqui. Não foi exatamente, cadê ela? Não foi exatamente assim, mas é parecida, é a mesma montagem. A gente fez uma camisa, fez uma bolsa e fez um chaveiro. E só não deu mais saída por conta da pandemia, porque tudo isso era visando o turismo. Nesse ano, o incentivo era para visar o turismo. Mas se não tinha turismo, tudo estava fechado. Então, assim, acabou que eu acabei deixando de mão. Fiz o projeto e deixei lá no cantinho. E depois de tudo isso, de ateliê, de tudo, de estar aqui, aí veio o quê? Veio esse projeto da PNAB, que também me inscrevi por insistência de Otávio. Também eu sou uma pessoa difícil. Me inscrevi por insistência de Otávio, que eu não estava assim muito querendo participar devido à burocracia de inscrição, de fazer tudo, de ler o mapa. Não foi quando lançou o mapa cultural. Eu tinha estudado algumas coisas, mas a internet e a facilidade digital, para alguns é muita, para outros nem tanto. Tenho tudo digital, mas assim, não é uma coisa que eu tenho tanta facilidade. Aí vamos fazer, vamos. Então, fui estudar o mapa cultural, passei acho que uns 3 meses só lendo sobre o mapa cultural, que foi quando lançou, para poder me inscrever no projeto. No caso, nesse segundo, porque o mapa já tinha sido atualizado, os currículos foram atualizados, tudo mudou. Então, a gente teve que reestudar outro projeto, o mapa de novo, para fazer o projeto. Teve formação
pela Secretaria de Cultura, que Gabriel deu, teve outras formações que eu participei, e através desse conteúdo consegui me inscrever no edital de novo. Tivemos como base o livro de Paula Francinetti, que foi muito interessante, que já foi apaixonante, porque foi a história da cidade, que quem me indicou também foi o Otávio, que é apaixonado por ela, então já tem uma referência que foi ele que indicou o livro. A gente falou sobre vários temas, mas quando tocou nele foi ele, então já foi o livro de ponta. Então vamos valorizar o quê? Tanto a cidade, como toda a sua história, como também as pessoas da cidade, que no caso foi Paula, né, que é incrível, uma pessoa maravilhosa, e que sempre está resgatando o conteúdo da cidade, a história, que é o que fica para a posteridade, né? Não adianta você dizer que não tem história, não tem como você passar adiante sem lembrar o que tem atrás. Então, eu não conhecia em suma a história de Petrolândia porque eu vim com a água, então eu sou fruto dessa transposição. Quando alguns lembram com tristeza, eu lembro com alegria, porque se não fosse a transposição, se não fosse tudo, a cidade de ser unidade, eu não estaria aqui. Eu vim pela água, porque meus pais vieram por conta da pesca, então se não fosse a água, eu não estaria. Então, sim, lembro com muita alegria que para nascer essa nova Petrolândia, eu sei que a outra foi afundada, mas eu vim por conta dessa nova. Então, estou aqui por conta dela, é o que também me atrai de ficar aqui, de tudo que está se criando, que está se valorizando, é o que faz a gente ficar aqui. Por eu não ser da cidade, mas já me considero, porque já tem, foi o quê? 16, ou mais ou menos uns 30 anos, por aí, vamos contar de idade não, né? Tem alguns anos assim, o que eu passei aqui, uns 10, com mais 10, agora dá mais de 20 anos já na cidade, então já estou mais aqui do que do outro canto, né? Porque o tempo que eu passei fora foi uma brecha de tempo, mas retomei, quando retomei mais petrolandense. Me aproximando mais de tudo que tem aqui, de querer saber, de querer que cresça, porque se eu estou aqui eu quero que cresça. Eu estava na capital, então assim, a adaptação é difícil para quem vive no acelerado, no 220, e chegar numa cidade que o pessoal tudo só abre de 8 horas. Para mim tudo funcionava de 5 da manhã, quando eu cheguei aqui eu quase que infarto, de primeira vista. Quando eu retornei, eu digo, meu Deus, o tempo aqui não passa não, eu vou morrer. Eu acordava de 5 horas, eu queria fazer as coisas de meio-dia, tudo fechado, eu estava no desespero. Eu disse, meu Deus, aqui não funciona não, eu não vou conseguir ficar. E demorei, passei ainda uns 2 anos querendo retomar para a capital, só que não era tão viável. Eu tinha uma criança, né? Então, uma criança na capital é mais difícil. Aqui ela teve que desacelerar, para ela foi muito bom essa pausa, e para mim também, mas que para quem está no acelerado, para parar de repente é difícil, foi igual a pandemia, o povo sente impacto, foi um impacto grande. Mas agora eu já acostumei com essa calma de poder ir a pé para o centro, de poder acordar de 8 horas, eu não acordo, né? Mentira, continuo acordando de 5, é mentira. Essa parte ainda não perdi. Mas assim, a calma, a pausa, da gente ter esse espaço, da gente ter esse contato, de poder ir na casa de alguém, de se eu passar na rua, sei lá, se eu passar mal, alguém vai saber que eu sou eu, não vou ser um corpo na rua ou alguma pessoa aleatória. Aqui em capital vem isso. Você tá lá, se você sofrer um acidente, você é estatística. Aqui, que Deus o livre, eu levo um tropicão, quando eu chego em casa, eita, disseram que tu caiu lá na rua, deu um tropicão. Não dá nem tempo. Qualquer coisa assim, é bom e é ruim, né? Tem as partes boas. Mas é bom você ver rosto conhecido, você ir num lugar e você ter esse acolhimento, você saber que tem uma pessoa que lhe sorri de volta, que você conhece a pessoa, você poder tomar um café na casa de eu não sou muito sentada na calçada, eu não tenho muito tempo para isso, mas eu gosto quando eu passo assim, que eu vejo o pessoal sentado, aquela visão gostosa que aqui não perdeu ainda, e tomara que não perca, que quando fica muito automático, para quem já é acelerado, isso tira um pouco a gente meio robotizado. E diante disso tudo, o nosso projeto, voltando para ele, que já foi uma viagem longa, voltando para ele, o nosso projeto veio resgatar a calma ainda maior, que foi da fundação da cidade, que é a antiga Petrolândia, que como muitos contam, cinema, trem. Eu fico louca quando diz o cinema e o trem, eu queria que tivesse aqui, eu sinto falta dessa parte que eu não vivi, é uma saudade do que eu não vivi, mas quando fala cinema, trem, essa parte que tinha aqui, me dá vontade de conhecer, de ver, quando eu vejo as fotos que publicam nos blogs, quando Paula fala, ou quando alguma pessoa que morou na cidade antiga tenta resgatar, e que eu, que passei mais tempo aqui, não conhecia através dos livros e das pessoas mais próximas que tratam de cultura. Estou tentando que
a minha filha, que as minhas sobrinhas, que o pessoal que me rodeia, que não vieram junto com a água, que foram das antigas, não esqueçam, mas que aprendam, que vejam, que para a gente estar aqui agora, para ter esse desenvolvimento, para a gente estar nesse paraíso chamado Petrolândia, que tem seus bons e como todo canto, né? Ter seus pontos bons e seus pontos ruins. Mas para a gente estar aqui, a gente precisou afundar uma história. A gente precisou ter que, não vou dizer matar, mas a gente meio que adormeceu a história de muita gente. A gente veio com esse suporte de força de quem fundou a primeira. E isso dá até mais valor, de saber que eu estou numa cidade, que eu estou bem recebida, que eu estou bem instalada, mas que ela veio de outras mãos. Que ela começou de uma coisa que é uma árvore, né? Inclusive, quando eu nasci era uma árvore, então eu nasci quase debaixo de uma árvore. Foi uma vida muito difícil, mas assim, dessa árvore ela está dando frutos, e nós somos os frutos. Desse jatobá aqui, que foi da primeira Petrolândia, vem os frutos que ele está colhendo, como até hoje os frutos, como Otávio, que é de Paulo Afonso, como eu que vim de Remanso da Bahia, que vim de mais longe, e tanta gente de fora que está aqui engordando essa história e que vai ter acesso a ela agora através de um ato de amor nosso, digamos assim, um filho que foi gerado por Paula e que a gente está apresentando agora, fazendo a anunciação dele em forma visível, em forma que possam ver uma contação de história e até através da nossa fala agora, porque com essa repercussão que a gente pretende ter, que nas escolas possa se contar de novo, porque quando a gente, hoje por meio da internet, quando a gente conta uma coisa, ela sai repercutindo. Então, pelo menos que aqui, na nossa cidade, todo mundo saiba de onde veio. Não precisa saber que foi o que disse, não, que foi Paulo, mas que saiba que Petrolândia veio de Jatobá, que teve toda essa força desse povo para a construção, para o meio, para o início e para nós que estamos agora, né? Que é a melhor parte, né? Eu acho que é a parte que eu tô, então tenho que achar que é a melhor, né? E é isso. Então, completando assim a parte da minha família, eu comecei a costurar por conta da minha mãe. Eu cresci com minha mãe costurando, tinha uma máquina em casa. Minha mãe que fazia a roupa da gente, como a gente morava na área longe da cidade, a máquina de pé, aquela, como é que chama? A máquina doméstica de pé mesmo, de corda. Costurava no sítio, quando ela dava as costas, eu corria lá na máquina, costurava, quebrava as agulhas, era uma briga, porque era longe para comprar, eu tinha que vir na cidade, então levei muito beliscão, puxão de orelha. Inclusive uma vez cortei meu dedo, que quase que separa o dedo da mão, por conta que eu peguei a tesoura que era muito amolada, e fui fazer alguma coisa e passei no dedo, eu acho que ainda tem uma cicatriz. E mãe brigava muito para mim não pegar na máquina, nas coisas dela, mas eu ficava em cima, sempre fui muito curiosa. E comecei mesmo a costurar porque mãe gostava de fazer roupa do jeito que ela queria. Eu não queria do jeito que ela queria. A gente tinha pouco acesso a tecido. Na época do sítio, que morava na ilha, vestia roupa de saco de açúcar. Acho que alguém que morou mais pro interior vai lembrar. Comprava o saco de açúcar, lavava e tingia. Minha mãe fazia as roupas da gente assim. Ela lavava os sacos de açúcar, tingia e pintava à mão. A gente tinha uma roupa diferenciada, ninguém tinha o figurino da gente. Quando a gente veio para a cidade em 89, aí começou a comprar tecido, a gente comprava até na Souza Filho. Mas era uma vez por ano, no São João. A mãe comprava o tecido e fazia todo mundo igual. Eu ficava revoltada, que eu não queria ficar com as outras. Fazia todo mundo de casa com a mesma estampa. Aí eu não queria. Aí eu comecei a questionar e a brigar, ela dizia, então faça o seu. Mas assim, vim fazer o meu bem depois de adulta, que eu comecei a costurar, mas ficava me metendo nos outros, cortava. Eu lembro que ainda brincando de boneca, nos 10, 12 anos, eu cortava minhas calcinhas para tirar um lacinho para poder colocar nas bonecas. Vendia a roupa da minha boneca, que sempre vivia viajando para minhas irmãs. E isso dava até uma questão para as colegas, porque eu cortava a minha roupa, quando a mãe descobriu, eu levava os arrabus, cortava a roupa e fazia roupa de boneca e vendia para as colegas. Mas assim, eu não vi a costura como profissão, por quê? Porque minha mãe sempre disse que costureira não ganha dinheiro e que costura não é profissão. Porque ela não costurava para o público, ela costurava para casa. Quando ela começou a costurar para o público, foi nas Petrofest, que aí a gente começou a cortar a roupa do pessoal. Lá em casa a gente ia ter 10, 11 horas da noite, o bloco saindo e a gente cortando roupa. Então a mãe ficou conhecida na Petrofest por cortar a roupa.
que ela tinha muita facilidade de olhar para você e já cortar, sem precisar de medida, como era abadá, então não precisava muito detalhe. E a gente passou muito tempo nessa parte da Petrofest e eu tinha isso como um esporte. Então eu não achava que fosse profissão. Foi me atualizar mais na área de administração, que eu sempre achei, sempre me interessou papel, documento. E na área de moda, de design, eu vim fazer depois do ateliê. Aí eu vim estudar design de moda, desenho. Mas aqui a gente não usa tanto o croquis, essas coisas. Eu uso para mim, não tanto para divulgação dos clientes. Mas eu faço croquis de tudo, eu trabalho sob medida, que quando eu não sei fazer uma roupa no olho, normalmente eu preciso de todas as medidas da pessoa. Os meus clientes já sabem, a gente tem um tempo de agendamento, porque com o passar do tempo eu estou ficando mais exigente com o meu trabalho e com o tempo de executar. Tanto que, devido à demanda grande, como eu falei antes, eu estou tendo que diminuir agora, de desacelerar pela qualidade e pela minha saúde, porque quando você faz algo assim na loucura que nem eu já fiz, acaba dando problema mais na frente. E é só.